A segunda temporada de Origem acabou deixando no ar uma grande questão sobre a cidade, mas lógico que ainda há muitos mistérios a serem resolvidos e por isso vamos ver nesse vídeo 13 questões que estão em aberto após o final da temporada. Tudo tranquilo? Carlos chegando, a segunda temporada foi passando e algumas questões ficaram perto de serem resolvidas. Mas é inegável que muitos mistérios foram entregues e esperamos que na próxima temporada responda pelo menos uma parte deles. Até para não correr o risco de virar uma espécie de Lost 2.0, que a cada temporada foi enchendo de mistério e nenhuma resposta era dada. Com isso, a série caiu de qualidade e também o público acabou abandonando. E uma coisa que aprendemos nessa temporada foi que as coisas podem ficar piores. Então, bora ver quais são as 13 perguntas que ficaram pendentes após o final da segunda temporada. E galera, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pois ajuda o canal a ser indicado no YouTube. No final da temporada, Tabitha conseguiu chegar ao farol na tentativa de salvar sua filha e a cidade. E lá ela encontrou o menino de branco que a empurrou para fora do farol. E uma baita reviravolta foi ela acordar no hospital sem lembrar como chegou por lá. Isso indica que sua forma física não existe mais na cidade. E Tabitha seguiu o mesmo caminho da mãe de Victor, cujo corpo ele encontrou perto da árvore que transportou para o farol. Mas isso pode significar que a mãe de Victor escapou e uma versão do seu corpo foi deixado para trás. E agora a questão é, ela vai estar desaparecida ou vão encontrar o corpo dela? Tabitha se separou de sua família e contar isso no hospital ou para quem quer que seja, vai parecer que ela é maluca. E como ela vai voltar para a cidade? Pelo mesmo caminho? Isso vai funcionar? Mas lógico que existe a possibilidade da mãe de Victor estar viva e assim as duas se unirem para buscar um retorno à cidade. E a pergunta é, será que Tabitha vai se encontrar com sua família novamente? Tabitha foi até o farol e conseguiu, em teoria, voltar para casa após o garoto de branco a empurrá-la. Faróis significam viagem segura, um símbolo de lar e segurança. E por enquanto, foi a única maneira encontrada de sair da cidade. Mas será que isso funciona mesmo? Basta se jogar e vai para o mundo real? O garoto de branco é quem faz acontecer ou é somente o farol? O garoto de branco sempre foi tido como uma espécie de anjo da guarda, pois salvou Victor do massacre, salvou ele e Tabitha nos túneis. Ele parece ser o indivíduo mais poderoso da cidade, pois parece saber tudo o que acontece por lá e o que vai acontecer no futuro. Seus objetivos ainda não são claros e pode ser que ele seja responsável pelas crianças e afastou Tabitha para ela não interferir. Ou então ele é uma espécie de guardião e enviou Tabitha para fora da cidade para encontrar respostas. Mas vamos lembrar que Sarah observa que ele não é um menino, ou seja, ele é algo diferente. Então a grande pergunta é, quem realmente é o garoto de branco? Nessa temporada, Jade fica obcecado com o estranho símbolo e ele está desesperado, busca de qualquer forma uma resposta. Ele perde o medo e vai até os túneis atrás de respostas. Lá ele vê 7 crianças e o estranho símbolo na forma de raízes. E essas raízes podem se prender a árvores distantes que foram usadas para ajudar os residentes a sobreviver e, no caso de Tabitha, a escapar. E pelo que vimos, parece que as crianças foram usadas numa espécie de ritual. De qualquer forma, a pergunta sobre o que o símbolo significa permanece. As crianças fantasmas foram uma parte importante da segunda temporada, e após Victor e Tabitha, foi a vez de Jade vê-las, mas dessa vez elas estavam reunidas em um círculo de camas de pedra que parece ser um tipo de ritual. E podemos pensar que esse suposto ritual, com o sacrifício das crianças, pode ter trazido prosperidade para a cidade ou então uma maldição. E uma teoria é ser uma conexão com Tilly, pois poderiam ser os 7 netos de quem ela falou. Vamos lembrar que o círculo de oração dela haviam 7 pessoas, e a passagem que estavam lendo fala sobre a fé em um poder superior na presença do mal.
mas parece que para escaparem da cidade, as crianças precisam ser salvas. Mas o mistério sobre quem são essas crianças e o significado do ritual ainda permanece. Na primeira temporada, Jade e Jim montam um rádio e Jim recebe uma mensagem que fala para impedir Tabitha de cavar no porão. Já na segunda temporada, Jim começa a desconfiar que na verdade a cidade é uma espécie de experimento, ainda mais porque a comida e os suprimentos surgiram por uma razão desconhecida. Mas com a volta de Tabitha ao mundo real, isso parece perder um pouco o sentido, exceto pelo reflexo de Tabitha no vidro, pois parece que ela é uma outra pessoa, e com isso a teoria de Jim pode ainda ganhar um pouquinho de força. Em um momento da segunda temporada, algo foi feito com uma das criaturas, que foi a transferência do sangue de Martin, e com isso a criatura acabou morrendo. Então, na autópsia dela, descobre-se que elas são parecidas com os humanos e só secretam bile. Boyd então cobre balas com esse bile e atira nas criaturas, mas isso falhou. E como dificilmente vão conseguir o sangue com vermes novamente, então por enquanto não há uma forma de parar as criaturas. E uma teoria é de que o sangue humano é quem mata as criaturas e não o sangue com verme, mas a dúvida sobre como parar os monstros ainda permanece. Victor é o sobrevivente mais antigo da cidade e sobreviveu sem os talismãs. Christopher chegou na mesma época de Victor e mudou de uma pessoa boa para uma pessoa má após ficar obcecado com o símbolo. E Jade está indo pelo mesmo caminho e foi alertado por Victor, e o símbolo pode ter corrompido Christopher, mas o que de fato ele fez na cidade é um mistério. Uma grande revelação da temporada foi Eloise, a irmã de Victor. Ela sumiu após ter ido atrás da mãe, enquanto Victor ficou escondido. Ou ela foi para o farol com a mãe, ou então ela morreu no massacre. E os desenhos dela mostram que ela tinha visões, assim como Sarah e Boyd, e isso pode tê-la protegido para retornar em um outro momento. Mas o real destino dela não é conhecido. No início dessa temporada, Boyd conhece Martin, que está acorrentado. Ele afirma ser um fuzileiro naval e tem até uma tatuagem para provar. Só que o emblema da tatuagem é antigo, possivelmente de 1840 a 1886. E essas datas se conectam com os soldados da Guerra Civil vistos em visões. Lembrando que essa guerra durou de 1861 até 1865 e Martin pode ter servido com esses homens. Martin também pode ser apenas uma visão, afinal a caixa de música estava tocando no momento, igual aconteceu em outras visões. Ele pode ser também de uma linha do tempo totalmente diferente, e ele estar acorrentado pode ser por causa de seu sangue, sendo a única arma contra as criaturas, mas ainda não se tem uma resposta definitiva com relação a Martin. Os talismãs são importantes, pois protegem contra as criaturas, desde que não as convidem para entrar. Donna explicou que eles só funcionam em um espaço fechado, ou seja, você não vai estar protegido se usar o talismã no pescoço. Mas Paula, por exemplo, morreu dentro de casa e num sonho, ou seja, o talismã tem limite. Mas não se sabe muito sobre eles, mas são ainda a melhor defesa contra essas criaturas. Uma ótima notícia para a cidade foi a gravidez de Fátima, mas foi um choque, pois ela não pode ter filhos. E fica a dúvida, será que é algo para atormentar ou de fato é algo bom em meio a tudo isso? E é possível que a cidade tenha resolvido seu problema de infertilidade, assim como curar os residentes. Tivemos o desaparecimento do Parkinson de Boyd, Ellis se curando rápido da facada, Ethan andando novamente, e se isso vai se confirmar ou não com a chegada de bebê, a gente ainda precisa ver, de repente, na próxima temporada. Mas o mistério ainda permanece. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que a cidade é um experimento ou é algo sobrenatural? Deixa aí embaixo seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e também se inscreva no canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.